Alunos do 7º ano de Silva Jardim, como vão? Aqui quem fala é o professor Igor de História. Nós vamos começar mais uma aula. Eu tenho aquele compromisso de não me prolongar muito, falar de forma bem simples e objetiva, tentar aí ficar nos 10 minutos. Vamos lá então. Bem, hoje nós vamos concluir esse trecho aqui que fala sobre a conquista e colonização espanhola na América e as relações de comércio, relações mercantis. Esse slide aqui você está vendo? Pois é, já passamos ele. Vamos logo, passa tudo isso aqui. Momento revisão. Pronto. Bem, isso já foi falado, vamos revisar. Sociedade colonial. Como era a sociedade colonial na América Espanhola? 1%, a elite, eram os representantes da Espanha ou da metrópole na América. 13%, também muito pouco, eram os espanhóis nascidos na América, descendentes de espanhóis, mas que tinham poder econômico, poder político, aqui, cadê a seta? Aqui, ó. Poder político, poder econômico, e aqui a maioria da população, os explorados, os pobres, os índios e negros. Olha que sociedade desigual. Vamos continuar. A organização econômica. A mineração na América Espanhola era a principal atividade. Destaque para a exploração da prata no México, no Peru e na Bolívia, principalmente na cidade de Potosí. Havia também pecuária na região do Rio da Prata. Professor, onde é que fica isso aqui? Região do Rio da Prata. Ah, é lá na Argentina. Agora, se você quer saber onde fica a Argentina, dá uma olhada no mapa. Produtos tropicais para exportação. Bem, tinha uma parte da América Espanhola que tinha essa característica aqui, produtos tropicais para exportação. Isso aqui é muito parecido com o que acontecia no Brasil. Era o que nós chamamos de modelo, ó, modelo, segue a seta aqui do mouse. Plantation, modelo plantation, plantation, se você quiser ler aqui, ó, ao pé da letra. O plantation tem uma característica. Pega aí o seu caderninho, anota o que o professor vai falar, viu? O plantation era monocultura, era uma prática que tinha por objetivo a exportação e tinha trabalho escravo. Então vou repetir. No plantation eram eram grandes extensões de terra, chamava-se de latifúndios, né? Os latifúndios, e ali plantava-se só uma coisa, só cana-de-açúcar, depois só café, só uma coisa. E aí pegava aquilo ali e não era para ficar na colônia. Pegava e jogava tudo para fora para exportar para a Europa e para outros países. Bem, o objetivo da plantation era enriquecer a metrópole, não a colônia. Por isso, tanta desigualdade e tanta pobreza. Isso aqui é o básico do que é uma colônia de exploração. O trabalho era escravo e é isso. Tá bom já, né? Formas de trabalho. Além dessa parte do plantation, vamos falar também que na América Espanhola, diferente do Brasil, você tinha a encomienda, mita ou repartimento. Vamos pular. Bem, organização econômica. Os índios eles eram livres, em sua maioria. Você não tinha índios escravos, como os negros eram escravizados no Brasil. Porém, os índios encontravam-se completamente subjugados, dominados. Olha só, eles não eram escravos, porque não eram comprados e vendidos, mas eles não tinham liberdade religiosa, eles eram obrigados a se converter ao cristianismo, não tinham acesso à vida política e muitas vezes prestavam trabalho obrigatório aos colonos. Não tinha aquela história de um índio sonhar assim, um dia eu vou ser um homem rico, eu vou ser dono de terras, nada disso. Os colonos, os espanhóis, eram muito intolerantes, ignorantes, né? Me perdoem aí a expressão. Mas era a época, né? Sistema de trabalho compulsório indígena. Professor, o que é um trabalho compulsório?
Trabalho compulsório é um tipo de trabalho praticamente escravo. O escravo, ele exerce um trabalho compulsório, um trabalho forçado e obrigado. O índio não é escravo, mas é compulsório também, porque ele não tem liberdade, ele é obrigado. Ele só não é escravo porque você não podia pegar um índio e falar assim, pô, vou vender esse índio aqui por tanto dinheiro. Não, não era assim. Só nesse sentido, o índio ele não era uma propriedade, mas ele era sim um trabalho, um trabalhador compulsório. Vamos entender essas duas formas de trabalho. Mita. Sistema que impunha o trabalho obrigatório, principalmente nas regiões mineradoras e durante um determinado tempo. Os índios escolhidos por sorteio em suas comunidades trabalhavam, então, um tempo. Por que era só um determinado tempo? Porque o trabalho era tão difícil, tão ruim, tão extenuante, que os índios não aguentavam muito tempo nesse trabalho, entrando em minas, trabalhando carregando muito peso, quebrando pedra, sem parar o tempo todo. Eles recebiam baixíssimos salários como remuneração pelo tempo de trabalho prestado. Não tinham muita escolha. Não era aquela coisa do tipo, meu sonho, o índio falando, o meu sonho é trabalhar na mita ou com mita. Não, eles eram praticamente obrigados, era o trabalho pela sobrevivência, porque os espanhóis estavam dominando a região. Encomienda. Sistema de trabalho obrigatório não remunerado em que os índios eram confiados a um espanhol, mas eram confinados também. Esse espanhol era o encomendeiro, que se comprometia a catequizá-los. Olha, isso até aconteceu um pouco no Brasil. Na verdade, nem pouco, bastante, né? Que eram as reduções jesuíticas. Pois é. Mas aqui, então, nós temos um exemplo do que acontecia com os índios. Eles eram confiados a um espanhol e esse espanhol era obrigado pela educação dos índios, ele forçava os índios a serem cristãos, a serem católicos. Não tinha para onde correr. Organização econômica. Então vamos lá. Olha essa gravura aqui. Meus alunos queridos, olha para essa gravura. O que é que você está vendo? Vamos lá que já tem 7 minutos de aula. Você está vendo aqui um espanhol. Essa é uma pintura europeia. Isso não foi pintado por índios. E você vê aqui um espanhol com o seu cavalo, com a sua roupa vistosa, com o seu chapéu com penugem. Outro aqui, ó, todo mundo bem. Só que tem aqui um pessoal sem camisa andando descalço. Um pessoal carregando peso. Um pessoal carregando aqui até outro espanhol. Esses aqui, meus amigos, eram os índios no seu trabalho compulsório, forçado. O trabalho compulsório aliado às doenças causou uma enorme mortandade. Bem, aqui eu coloquei exemplos das pandemias e de mortes que aconteceram nessa época colonial. Em 1633 eram 40.115 índios. 1662 diminuíram para 16 mil. Olha a diferença! Finalmente, em 1683 eram apenas 10 mil. E hoje? Pois é. Diante desse contexto, Dom Melchor de Lenan, não sei se eu falei certo, arcebispo de Lima, disse que, olha que interessante disse esse sujeito, tinha certo que aqueles minerais estavam tão banhados de sangue dos índios que se espremesse o dinheiro que deles se tirava, haveria de brotar mais sangue do que prata. Ou seja, os minérios explorados envolviam tanta mortandade de índios por doença e trabalho cansativo e extenuante que era como se aqueles metais estivessem realmente mergulhados em sangue. Vamos lá. Existiam escravos africanos na América Espanhola? Sim. Aí você fala, poxa, mas eu já vi gente da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. Não é muito comum ver negros lá, descendentes de escravos negros na Argentina como é no Brasil. Pois é difícil encontrar lá. Mas na região caribenha, a América Espanhola, ali no Caribe, sim, tinha muita mão de obra escrava negra africana, utilizada, como eu falei, na plantation.
em gêneros tropicais para exportação. No entanto, vamos ler aqui essa seta do meio. No entanto, pela existência abundante de mão de obra indígena concentrada, não foi tão utilizada a mão de obra escrava quanto foi no Brasil. Vou explicar. Tinha tanto índio, tanta oferta de índio, tantas nações indígenas, que os espanhóis optaram a não usar mão de obra negra, escravos vindos da África, nas colônias, especialmente aquelas da América do Sul. Outra peculiaridade. A Espanha não realizava o tráfico negreiro. Portugal lucrou muito com o tráfico negreiro. Não, a Espanha não realizava. Para legitimar a vinda dos traficantes de outros lugares, a coroa expedia, coroa o quê? O rei da Espanha expedia o assento, que era um documento que permitia o exercício dessa atividade a alguns homens específicos. Acabou. 11 minutos. Pronto, acabou a nossa aula. Deixa eu botar aqui de novo a câmera que filma o meu rosto. Eu agradeço a todos pela atenção, tenham todos bons estudos e muito obrigado pela atenção.